Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos no início dessa campanha, sarando a terra ferida. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor tem muitas coisas para fazer. Essa que o Senhor já tem feito. E assim o Senhor vai continuar fazendo de nome do Senhor Jesus. Deus é todo poderoso, o louvor já está tocando aos nossos corações. E assim a palavra do Senhor também falará aos nossos corações, como já tem falado, para a glória do Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus no tema que se encontra no livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo de número 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Será uma campanha de busca, de joelho no chão, oração. Vamos estar clamando ao Senhor. Você que já tem o hábito de orar, de se ajoelhar aos pés do Senhor, não vai ser diferente durante esses 3 dias. Hoje é só o primeiro dia. Oséias capítulo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Oséias capítulo 6, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oséias capítulo 6, versículo 1, todos acharam? Amém. Versículo 1 diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará, viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. E você diz amém? Amém. Vamos se sentar, glorificando a Deus. Clamando ao Senhor e orando ao Senhor para o tema para essa campanha do ano de 2026, primeira campanha. O Senhor nos levou ao livro de Oséias, no tempo onde nós precisamos, como todos os dias, se humilhar e orar na presença do Senhor. Oséias é um livro até mesmo pouco conhecido, mas o contexto do livro de Oséias fala especificamente com Israel. Fala com Israel da sua queda, fala com Israel de trazer ao arrependimento novamente. Alguns capítulos vai falar que o Senhor castigaria Israel pelos seus pecados. Mas no final do livro de Oséias ele vai falar que o Senhor está pronto para perdoar. E assim, através do arrependimento, o Senhor conceder graça novamente. Aleluia! E aqui no capítulo 6 nós vamos ver que há um contexto por trás daquilo que o Senhor ele queria falar com o povo de Judá, com o povo de Israel. Até mesmo estava neste contexto inserido o povo de Efraim, a qual também, aleluia, a soberba deles tinha aumentado tão grande, a qual o Senhor agora ele começa a falar com Israel, com Judá e com Efraim. 3
nações que precisavam de um conserto da parte do Senhor. 3 nações que precisavam, aleluia, de um choque de realidade do Senhor. 3 nações que precisavam, aleluia, o próprio Deus clamar e dizer para eles, aleluia, que eles estavam na direção errada, que eles estavam agora, aleluia, com as suas práticas pecaminosas, dentro de um contexto onde que os sacerdotes, os príncipes também não ouviam a voz do Senhor. E agora, aleluia, o profeta Oséias foi levantado naquele tempo para apregoar a palavra do Senhor e ser o profeta naquele tempo, a qual, aleluia, vendo que essas 3 nações estavam agora, aleluia, totalmente fora da presença do Senhor, a qual o profeta Oséias, ele clama no capítulo 6, 20, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Aleluia! Ele fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Glória a Deus. Para aqueles que estavam aqui domingo, o Senhor falou sobre 2 tipos de feridas: a ferida que são causadas pelas pessoas e a ferida que o próprio Deus faz questão de nos ferir. E esse contexto sobre esta campanha é sobre esta ferida que nós, aleluia, iremos aprender do Senhor, como o Senhor já usou o pastor Douglas para ministrar no começo, aleluia, deste trabalho, que quando o Senhor nos fere é diferente. Quando o Senhor nos fere, Ele não quer nos perder, mas o Senhor, Ele quer nos trazer de volta à origem, trazer de volta ao princípio, trazer de volta a oração, trazer de volta a adoração, trazer de volta, aleluia, o joelho no chão, trazer de volta, aleluia, ao centro, o princípio que é Cristo, trazer de volta, aleluia, novamente a buscar a face do Senhor. Aleluia! Pregador, e por que o Senhor faz essas coisas? Por que o Senhor muitas das vezes prefere, aleluia, nos retrair, prefere nos ferir, prefere, aleluia, até mesmo, aleluia, nos tratar, ao invés de nos corrigir? Mas entenda que feridas pelo Senhor, elas têm propósito. Feridas que o Senhor até mesmo, ou até mesmo quando o Senhor, evangelista, nos recua, porque Ele sabe que muitas das vezes, pastor Douglas, nós estamos com a nossa guarda elevada lá em cima, com a nossa soberba, com o nosso ego. Muitas das vezes o Senhor precisa nos retrair, o Senhor precisa nos recuar, o Senhor precisa nos tirar do centro, do foco do homem, da humanidade, porque pode subir para a cabeça. E quando o homem acha que ele pode, que ele faz, que ele é, que ele bate no peito, que ele faz, aí o Senhor precisa causar essa ferida. Deus, aleluia! E as nações estavam desta maneira, fazendo o que era incorreto aos olhos do Senhor, mas dos olhos do Senhor ninguém escapa. Aleluia! Dos olhos do Senhor ninguém consegue se esconder. Mas é aí que está o interessante da temática da palavra de Deus, é porque a mesma ferida que o Senhor nos causa, o Senhor também, Ele vem, aleluia, para nos sarar, porque Ele não nos quer feridos para sempre, mas Ele quer uma terra sarada, frutificada, dando fruto em cima, e também, aleluia, está na raiz, que é Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Olha o que diz o versículo 1: Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Ele fez a ferida e Ele a ligará. Deus. O mesmo Deus que, como diz a palavra no livro de Êxodo, no capítulo 16, o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. O mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. Só Ele pode sarar as nossas feridas, a qual o homem não pode sarar. Só Ele pode curar enfermidades, a qual o homem não pode curar. Só Ele pode restaurar aquilo que o homem
abate por causa do nosso orgulho. E se você, aleluia, analisar a palavra, está escrito que Deus abate os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Glória a Deus, aleluia. E se você, aleluia, se lembrar também da palavra do Senhor, eu quero, aleluia, te chamar a atenção, que quando Jacó, ele foi até o val de Jaboque, quando ele estava ali agora, aleluia, lutando com aquele anjo, aleluia, pedindo, diácono Renan, que o anjo lhe abençoe, mas Jacó ainda tinha uma pendência para resolver. Jacó tinha ainda na sua vida coisas para se acertar, e o anjo logo feriu na coxa, logo na articulação. Foi uma ferida tremenda, foi uma ferida a qual Jacó ficou mancando, mas era necessário Deus ferir ele, era necessário Deus tratar ele, porque também sobre Jacó havia uma promessa, sobre Jacó também havia uma promessa, e essa promessa vinha se encaminhando desde Abraão, porque Deus, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó foi ferido na coxa, na articulação, mas essa ferida, aleluia, o próprio Deus curou, o próprio Deus sarou, porque depois aí a vida de Jacó foi só, aleluia, aumentando. Jacó se encontrou com seu irmão Esaú, a qual o mesmo tinha o enganado, aleluia, através da primogenitura, e ali agora houve o perdão entre Jacó e o seu irmão Esaú. Até aí nós vamos entender que Deus, muitas das vezes, é necessário Deus nos ferir, para depois Deus nos sarar, para nós entendermos o propósito da ferida, e para nós entendermos o propósito da cura, porque Deus levou Jacó ao propósito maior, a qual era as 12 tribos de Israel, os seus filhos, e Jacó e toda a sua casa prosperou na presença do Senhor. Talvez você não está entendendo essa ferida que está aí agora, mas o Senhor está dizendo, é necessário, mas calma. Olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 2, se você pegar a palavra, depois de 2 dias nos revigorará, mas ao terceiro dia, no final dessa campanha, Ele nos levantará, e nós viveremos diante dele. Eu não sei quem vai pegar, hoje é só o primeiro dia, diácono Renan, mas tem logo mais 2 dias de campanha, a qual o Senhor, Ele vai sarar a tua terra, vai sarar o teu coração, vai sarar os teus traumas. Pega a palavra, vai sarar as tuas feridas emocionais, feridas de alma, feridas do corpo. Eu não sei quem pega, mas Deus está dizendo, eu vou sarar. Aleluia. Mas para você entender o processo da cura, para você entender o processo, aleluia, qual o Senhor ele sara, precisamos, versículo de número 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e Deus faz umas coisas inimagináveis, e tem coisas que são permissão de Deus acontecer nas nossas vidas. Mas aqui Oséias está clamando, está falando para o povo voltar para conhecer ao Senhor. Do versículo 1 até o versículo de número 3 é Oséias falando com o povo. Mas a partir do versículo 4 é o Senhor quem fala. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, olha o que diz o versículo 4. Isso é Deus falando. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. O que Deus está querendo dizer com isso? É Deus dizendo assim: o que eu vou fazer com você? O que eu vou fazer com você? Será que você não aprendeu a lição ainda? Deus, aleluia. Sabe o que é Deus falando no versículo 4?
Deus dizendo: o que eu vou fazer com você? Você é desobediente. Outra hora você está crente, outra hora você não crê. Deus, Outra hora você diz que me serve, mas outra hora você diz que não me serve. Glória a Deus. Outra hora você diz que vai começar, mas você nem começa o que você diz que ia começar. Meu Deus. Sabe por quê? Porque o nosso amor é como uma nuvem da manhã e como um orvalho da madrugada que cedo passa. Ou seja, Deus está dizendo: o que você está dizendo, o que você está falando que vai fazer é passageiro. Porque eu te conheço. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Eu vou repetir: Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Deus, Ele nos conhece. Deus, como diz o salmista, Ele sonda os nossos corações. Ele sonda por dentro e por fora. Então, aleluia, Ele já viu que Efraim, Judá e Israel iria fazer, pastor Douglas, um falso arrependimento. Mas como o Senhor já usou o pastor Douglas para dizer: chega de máscara. Eu sei quem você é. Não adianta. Eu conheço muito bem você. Mas eu não quero, aleluia, uma adoração momentânea. Eu vou falar com o Espírito Santo, Deus está dizendo. Eu não quero uma oração momentânea. Eu não quero uma oração falsa. Eu não quero uma adoração eloquente, não. Eu quero o teu coração sincero na minha presença. Eu quero uma adoração verdadeira na minha presença. Eu quero uma oração sincera na minha presença. Diga que você não pode. Diga para Deus: Senhor, eu sou fraco. Diga para Deus, fala para Ele. Mas não, nós enfeitamos. Nós falamos: ó Deus do céu, ó Deus da terra, ó Deus que faz, ó Deus que tudo vê. Não, Deus está dizendo: ei, seja sincero. E pare de enfeitar. Glória a Deus. Não seja uma nuvem passageira, meu Deus. Não seja algo que você vai falar, que vai fazer. E é bíblico. Aqueles que fazem voto, mas ai daquele que não cumpriu o voto, se torna voto de tolo. Está escrito, está na Bíblia. E quantas pessoas fazem votos? Esse ano eu vou para o monte. Esse ano eu vou adorar. Esse ano eu vou fazer. Começou o ano, já estamos, aleluia, no dia 9. E quantos já se esqueceram daquilo que já prometeu? Quantos já se esqueceram daquilo que já falou? Daqueles que já prometeram no altar. Já é o dia 9 e ainda não cumpriu o que falou. O ano se virou o ano de 2016. Mas hoje, nessa campanha, o Senhor está dizendo: eu quero misericórdia e não sacrifício. Sabe o que é isso? Pois misericórdia eu quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Ou seja, Deus quer obediência mais do que sacrifícios. Aleluia! E isso se remete quando Saul estava com o profeta Samuel, quando, aleluia, não era para ele pegar despojo de nada, era para ele matar, era para ele aniquilar, mas ele foi lá e fez questão de pegar os despojos da batalha e oferecer como sacrifício. Aí Samuel diz para ele: ó Saul, acorda, melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia! E nessa campanha o Senhor também está nos clamando, está dizendo: ei, não é só sacrifício que me agrada, é obediência. Aleluia. E deixa eu te trazer algo da parte do Espírito Santo de Deus. Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Aleluia. Se você, aleluia, analisar a palavra, Noé era um homem reto e íntegro, obediente, e através da sua obediência Deus assim o prosperou, abençoou a sua casa. Jó
diante de Deus. E olha que Jó obedecia e também fazia sacrifício, mas a sua obediência falou mais alto e agradou a Deus, que foi o próprio Deus que cercou a sua casa e o inimigo não pôde. Obediência. E se nós analisarmos a palavra de Deus, a obediência também ela entra como sacrifício. Como assim, pregador? Quando você renuncia o pecado, quando você renuncia as suas vontades, você também está se sacrificando em obediência para Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas agora é tanto sacrifício, é tanto jejum, é consagração, não que isso deve ser tirado, aniquilado, não, isso também faz parte, isso é bom, nós fazemos jejum, consagração, subir ao monte, mas Deus também quer obediência. É Deus, aleluia. Deus quer obediência. E a palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa, porque o Senhor, Ele nos conhece, e é necessário feridas causadas pelo Senhor acontecer, para nós voltarmos, como diz o louvor, voltar ao início de tudo, rever os conceitos, rever os valores, dizer: Senhor, aleluia, traz de volta, aleluia. Não quero falar ou fazer um arrependimento insincero, mas eu quero fazer um arrependimento sincero, com verdade, com sinceridade. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pregador, por que árvore? Ou até mesmo, por que sarando a terra ferida? Porque nós somos a terra que precisa ser tratada. Nós somos essa terra. E eu me lembro muito bem quando o evangelista Hélio ministrou esse louvor: a terra seca sou eu. A terra seca está aqui. E quando nós falamos sobre terra seca, terra fértil, nós nos lembramos, aleluia, da palavra do Senhor, a qual o Senhor também diz no Evangelho de João, aleluia, que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Deus, Ele tem o poder. Aqueles evangelistas que não estavam no fruto, Deus, Ele corta. Mas aqueles que estão produzindo frutos, Ele poda para dar mais fruto. Glória a Deus. Então, como também diz a palavra do Senhor, porque nós estamos pregando a palavra de Deus, quando aquela videira não estava dando fruto, e através daquelas outras árvores que estavam dando fruto, veio o vinhateiro, diz para ele: não, pode deixar, eu vou adubar, vou cuidar, se no próximo ano não dar fruto, o Senhor pode cortar. Meu Deus. É isso que Deus está clamando durante essa campanha. Eu tenho o poder de te cortar, de te tirar da minha presença. Glória a Deus. Se você me obedecer, você gerará frutos. Aleluia! Frutos de obediência, frutos de amor, frutos de paz, frutos de mansidão, domínio próprio, como diz a palavra, frutos de amor, de paz e de equilíbrio, frutos da presença do Senhor. Pregador, e o que eu faço para que o Senhor venha sarar a minha terra? É fácil, é você se arrepender verdadeiramente, e é o que vai acontecer na palavra do Senhor. O Senhor, Ele vai derramar a chuva seródia, a chuva que vai molhar a terra, e essa terra, ela vai se encharcar, pastor Douglas, e essa terra agora, a raiz, ela vai começar a crescer, ela vai começar a dar fruto, ela vai começar a prosperar, e vai começar a frutificar na presença do Senhor. Aonde está a terra seca que precisa ser molhada para dar frutos para o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. 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 Seja sincero com Ele: Senhor, eu sou essa terra que precisa ser sarada.
A minha casa precisa ser sarada. A minha família precisa ser sarada. Senhor, o emprego precisa ser sarado. Eu não sei, aleluia, o que você vai orar, mas o Senhor está dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É Deus, aleluia. É Deus nos direcionando para essa campanha. Arrependimento, se humilhe, se quebrante, ore, se prostre. Peça para o Senhor, diga para Ele: Senhor, eu quero dar frutos, eu quero frutificar na sua presença. Meu irmão, chega. O Senhor já está falando bem rasgado aqui, vai continuar. Chega de falsidade. Meu Deus, aleluia. Chega de falsidade. Diga para Ele o que você precisa e necessita. Deus, Ele trata com aqueles que estão lá fora e Ele trata com aqueles que estão aqui dentro. Deus, Ele prefere nos corrigir porque Ele nos ama, do que nos perder para o mundo. Então eu convido a você essa noite a clamar e orar ao Senhor. Convido você a ficar de joelhos. Nós iremos esses 3 dias de joelhos à presença do Senhor, orar, ajoelhar e clamar ao Senhor, sendo sincero na presença dEle. Não sei de que forma, não sei de que jeito você vai orar ao Senhor. Nós iremos ajoelhar e clamar pela presença do Senhor. Dizer: Senhor, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor,
Senhor, levanta um exército, Pai, fortalecido no Senhor. Levanta, Pai amado, Senhor, aleluia, que não seja só ossos, sem espiritualidade, mas que seja, Pai, um exército na presença do Senhor. Seja, Senhor, aleluia, um povo numeroso, um povo cheio da tua presença, aleluia, um povo restaurado, sarado para a honra e glória do nome do Senhor. Deus, faça sua vontade, Pai, sobre a nossa nação, sobre o nosso ministério, Pai, cura as feridas, Pai, aleluia, sara essas feridas, Senhor, traz alegria, cura, traz a restauração. Quando nós falamos, Pai amado, de cura, falamos de restauração. Quando nós falamos de cura, nós falamos, Pai amado, Senhor, aleluia, de restituição. Deus, Pai, se tiver alguém enfermo no físico, Deus, cura, Senhor. Pai amado, aleluia, dores no corpo, dores de cabeça, Senhor, em nome de Jesus, cura, Pai amado, os teus filhos, Pai, feridas na alma, Pai, que vem de dentro, Pai, cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, aleluia, em nome do Senhor, nós clamamos por cura, sara, Senhor, liberta, Senhor, e traz de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor, aleluia, para a glória e honra do nome do Senhor. Faça, Senhor, a tua vontade. Oh, Espírito Santo, vai curando, Senhor. Vai sarando, Senhor, vai libertando. Vai sarando, Senhor, em nome de Jesus. Deus eterno Santo, vai curando a tua igreja, Senhor. Vai sarando, Pai, o teu povo. Vai curando, Pai amado, a casa dos seus filhos. Vai, aleluia, Pai, adentrando nos lares. Vai, aleluia, Pai, adentrando, Pai, nos corações, Pai, da parentela. Senhor, faça a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Vai curando, Senhor. Vai restaurando em nome do Senhor, Pai. Ah, Senhor, talvez, Pai, nós falamos, eu fui uma árvore cortada. Mas, Pai, nós cremos que ao cheiro das águas, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode curar, o Senhor pode fazer todas as coisas. Senhor, aleluia, eu creio, Pai. Eu creio, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, que vidas serão transformadas e saradas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, só tu podes operar, só tu podes fazer um milagre.